Então, abrir o capital é uma coisa que é um desejo, vamos dizer, um projeto meio que natural para a maioria quase absoluta das empresas. E foi assim comigo, desde quando comecei a empreender. Em 2008, quando eu comecei o negócio da Wine, vou dar um número para vocês. Existiam naquela época, eu lembro, 527 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. 527 empresas no Brasil listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, nada. E as empresas listadas eram aquelas empresas grandes, né? A gente vê aí bancos, mineradoras, empresas do ramo do óleo, grandes grupos familiares que fizeram grandes conglomerados. E a gente sempre imaginava, caramba, olha o tamanho dessas empresas. Então você olhava para a bolsa, eu olhava para a bolsa e falava assim, caramba, se entrar na bolsa é sinal de ter uma empresa grande desse tamanho, é lá que eu quero estar, né? Sem falar que quando você tem uma empresa listada, para os acionistas, para os colaboradores, você tem liquidez, você consegue negociar suas ações em momentos diferentes, você começa a ter uma liberdade maior naquele ativo que você construiu. Eu, quando comecei, uma das coisas que a gente escreveu, eu e o Anselmo, na época, foi vamos trabalhar, estruturar a nossa empresa para abrir o capital dela. A gente tem um sonho, dentre tantos, era abrir o capital da Wine na Bolsa de Valores. E a gente escreveu isso. E daquele momento para frente, a gente começou a preparar a empresa. Por que preparar a empresa? Porque a gente estava começando, bem distante, olhava para lá, 527 empresas enormes, a gente tem que crescer muito para chegar lá. E aí, desde aquele momento, a única coisa que eu ouvia era, cara, é muito difícil, é muito caro. Você vai ter que pagar 1,5 milhão para os advogados, você vai ter que contratar consultores, você vai ter que ter bancos te assessorando, você vai ter um pacote de coisas em volta desse processo de abertura de capital que deve custar, e eu lembro disso, em torno de 5 a 7 milhões. Eu falei, o quê? Esse é o universo em volta de uma empresa que queria, naquela época, listar as ações na Bolsa de Valores brasileira. Ainda era Bovespa, não era nem B3, era Bovespa que se chamava, né? Eu falei, não faz sentido gastar 5, 7 milhões para abrir, então, o negócio tem que ser realmente só para empresas muito grandes, faz sentido para que elas possam investir isso aí. Mas eu não desisti, eu guardei aquilo ali na cabeça e toda vez que eu tinha oportunidade de conversar com alguém, eu perguntava, e era sempre isso, não é difícil. História de advocacia, aquelas coisas enormes, um bocado de advogado trabalhando, um bocado de consultor trabalhando, só pode abrir se você tiver 3 anos auditado por uma Big Four, ou contratar uma Big Four, que antigamente elas eram realmente bem diferenciadas. Hoje a gente está assim, né? Porque toda hora aparece um pepino aí de uma Big Four dessa e a gente fica meio hoje temeroso. E aí era assim, 500, 600, 700 mil para contratar uma Price, uma Ernst, uma Deloitte, era muito caro. Beleza, guardei, continuamos trabalhando, mas o sonho de abrir o capital da empresa nunca desapareceu. A gente estudava o mercado lá fora, via como é que era, que estava acontecendo, por exemplo, na Nasdaq. A gente olhava para os mercados americanos, europeus, para poder fazer essa comparação e continuava trabalhando. Pois bem, o tempo vai passando e a gente vai se estruturando. Eu resolvi em 2010 começar a auditar a empresa. Desde 2010 a empresa foi auditada, então a gente com 2 anos já estava sem nenhuma carta de recomendação para poder ter que ajustar. A gente já vinha trabalhando na governança, em 2013 e 2014 a gente estava praticamente pronta para poder abrir o capital. Porém, era uma empresa de 200 milhões de reais. Ou seja, longe ainda, porque falava, não, se você não faturasse entre 600 e 700, no mínimo, você não vai conseguir pagar os 5 a 7 milhões e abrir o capital. Cada vez mais distante. E ninguém nunca chegou, ninguém nunca falava, não, mas olha só, dá para fazer assim, dá para ir por aqui, não precisa ser com tanto, né, com esses custos tão elevados. E eu nunca desisti. Disso. E comecei a estudar um pouco, não pode ser. Como é que eu faço a comparação do Brasil com o resto do mundo, gente? Se a gente aqui, um país desse tamanho, quando eu comecei 527, de 2008 até hoje, a Bolsa só perde empresas listadas. Agora, B3, que mudou para B3. Então, hoje nós estamos com praticamente 390 empresas listadas. A gente veio caindo, e hoje estamos com 93. Por quê? Se criou uma distância muito grande entre o desejo, o trabalho e a vontade de estar lá, que é uma oportunidade de você ter acesso ao capital para investir no seu negócio, para poder fazer o negócio crescer, para poder continuar empregando, gerando emprego, gerando impostos, gerando crescimento, gerando divisas, foi
cada vez ficando mais distante, e aí, obviamente, com as crises e tudo isso, o número de empresas caíram. Referência para vocês. Quantas pessoas vocês acham que investem na Bolsa de Valores no Brasil? Chuta aí. Sem olhar no Google, hein? Olhando. 1 milhão. 4 milhões de pessoas no Brasil. 4 milhões de pessoas. Isso é menos de 2% da população. Certo? Aumentou muito. Hã? Isso porque o Nubank fez aquela abertura de capital e praticamente deu ação para todos os clientes dela. A Bolsa praticamente dobrou de número de investidores com o Nubank. Aí depois ela foi lá, teve que ir direto para a Nasdaq, e isso aí mudou. Mas o Nubank fez a Bolsa dobrar. Uma empresa. Olha que coisa. Pois bem, Estados Unidos, que é o que a gente olha como referência, tem 117 milhões de pessoas investindo na Bolsa, 54% da população. Está aí uma das coisas que fazem a economia movimentar. Por quê? Porque é dinheiro no negócio, é dinheiro nas empresas, é dinheiro movimentando o comércio, é dinheiro movimentando as iniciativas. É a riqueza circulando. Ao mesmo tempo, quem está investindo, tendo rentabilidade, responsabilidade das empresas, porque ela tem ações sendo listadas, é maior, porque tem muita gente olhando, te cobrando. Você tem milhares, centenas de sócios. Então você tem que realmente seguir na linha. Aí você fala, tá, tudo bem, mas nos Estados Unidos tem essa quantidade de pessoas. E lá tem empresas, tem quantas bolsas? Tem várias, mas tem duas que a gente conhece, né? Tem a Bolsa de Valores de Nova York, que é como se fosse a Bovespa, e tem a Nasdaq, que é a que a gente escuta mais falar. A Nasdaq tem como é que chama? Cap? Market Cap. A Nasdaq tem um Market Cap, que é a quantidade de dinheiro que circula na Nasdaq de 23 trilhões. É tri com T de tatu. A Bolsa de Nova York tem de 25 trilhões. A Bolsa de Nova York era sozinha no mercado americano. De repente apareceu uma bolsa de acesso para dar abertura, para ter oportunidade para as empresas menores entrarem no mercado de ações. O nome dessa empresa de acesso, essa bolsa de acesso, se chama Nasdaq. A Nasdaq é uma bolsa de acesso que cresceu. Na Inglaterra, a gente também tem duas bolsas bastante interessantes. Tem a bolsa tradicional e tem a bolsa de acesso. A bolsa tradicional tem 1.500 empresas listadas. A bolsa de acesso tem 1.400 empresas listadas. E aí, se você for para qualquer país mais estruturado economicamente, tem a bolsa e tem a bolsa de acesso, que dá oportunidade para as pessoas investirem em empresas com faturamento menor, com governança, com controle, mas que não precisa ser empresa de 500, 600, 700 milhões. E é exatamente isso que está acontecendo agora aqui no Brasil. A gente não tinha isso. Há 100 anos, exatamente 100 anos, a gente só tem a Bovespa, que agora é B3. 100 anos, só uma bolsa no Brasil. Tinha do Rio com São Paulo, aquela história toda, mas se fundiram, mas tem 100 anos que tem uma bolsa aqui no Brasil controlando. A própria Bovespa, quando virou B3, criou a tal era B+. Bovespa Mais, que foi uma iniciativa para tentar dar acesso a empresas que faturavam menos. Não deu certo. Continua com a B3. Depois de 100 anos, apareceu um empreendedor que tem como compromisso dar realmente acesso a empresas que faturam a partir de 10 milhões de reais por ano, a oportunidade de listar a sua empresa da mesma forma que se lista na B3. Isso não é um produto financeiro e aqui ninguém vai oferecer nada. Aqui a gente quer que vocês só abram a cabeça. Empreendedores, investidores, a partir de agora o Brasil conta com uma bolsa de acesso. B4, B de abelha, 4. O 4 para diferenciar do B3 para o B4, né? E o B, porque a abelha é aquele bichinho que vai polinizando tudo. Eu acho que é isso, eu inventei isso. Você não me falou, mas é isso? Ah, então é isso aí. Então, assim,
Essa Before, que é a empresa que o Fisma fundou, que é presidente do conselho, hoje já tem mais de 60 colaboradores lá, já tem empresa listada, ele vai falar um pouco mais sobre isso. É a grande mudança no cenário de capital que o Brasil está vivendo. E a gente aqui está tendo a oportunidade de participar desde o começo, no sentido de ter o conhecimento. Ter o conhecimento. E os empreendedores, que aqui eu estou vendo que tem vários empreendedores, né, donos, gestores de empresa, de começar a não passar pelo perrengue que eu passei, de ficar sonhando e não ter acesso. Porque, assim, a Wine hoje, ela já é uma empresa que está nesse porte. A gente já está preparado desde 2019, já tentou abrir o capital. Provavelmente a gente vai agora na próxima janela, que é janeiro, fevereiro de 2024, tentar abrir, que a empresa está pronta, é só ter a oportunidade, a gente já está com toda a documentação preparada. Mas eu precisei esperar 15 anos. Hoje, se eu tivesse começando um negócio hoje, tivesse estruturado, eu ia estudar o que é que eu precisava fazer, qual era a governança que eu precisava ter, para a partir do momento que eu passasse, eu rompesse a barreira aí dos 10 milhões no ano, eu iria abrir o capital da minha empresa. Porque isso é um selo, é uma forma do empreendedor ter liquidez quando necessário, da empresa ter um selo de qualidade em termos de gestão, de governança, do Estado receber e ter certeza que aquela empresa está seguindo todos os padrões. E aí, com essa visão e com esse conhecimento que eu comecei a ter com o Rodrigo, porque como é que eu conheci o Rodrigo? A gente faz parte de um conselho, há um ano a gente está no mesmo conselho, e acabou que um ano atrás ele começou a me falar nisso. Tinha nem aberto a Before. Eu falei, cara, não pode, me explica. Eu falei, agora que você apareceu, bicho, você foi aparecer agora, você tinha que aparecer há 10 anos atrás. Eu já estava resolvido essa história de estar listado. Mas tudo bem, agora ele apareceu com oportunidade, a empresa está aberta, a bolsa está funcionando. Hoje de manhã a gente teve com o governo do estado, o governo exercício, que é o Ricardo, né? O Renato está em Nova York. E aí eu fui lá para... Está aqui o presidente do Bandes que estava presente na reunião. A gente foi lá para conversar no sentido de dividir, por exemplo, com o estado, um sonho que eu coloquei na minha cabeça e que eu vou trabalhar a partir de agora também para que isso aconteça. Eu estou com um objetivo de ajudar a transformar o Espírito Santo no estado com o maior número de empresas listadas na Before da Federação Brasileira. Porque a gente tem condições de fazer isso. Um estado, uma cidade, um país que tem bastante empresas listadas é um sinal de que as coisas estão dando certo. A gente consegue realmente fazer com que a economia cresça, que todo mundo ganhe e que as pessoas possam ter oportunidade de garantir o seu futuro investido em empresas sólidas. Então, o jogo está começando agora. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre isso, está aqui o Rodrigo, vocês têm uma brochura aí que vocês receberam, vale a pena pesquisar, vale a pena, mergulhar nisso, porque antigamente a gente só tinha o agiota para pegar, antigamente a gente só tinha pai para pegar dinheiro, e amigos. Depois a gente tinha o agiota. No meio do caminho, o cheque ouro, né? Que não tinha essa quantidade de banco, era o cheque ouro que a gente pegava assim para poder trocar ali ou usar o cheque especial. Aí depois começaram a aparecer os anjos, né? Começaram a aparecer os investidores mais qualificados, os investidores mais profissionais, os venture capitals, e aí os private, as coisas, até chegar na bolsa. Agora a gente tem uma oportunidade, empreendedores, investidores, muito mais, vamos dizer assim, ao nosso alcance, de realmente fazer uma coisa diferente em prol do projeto de cada um de nós aqui. Então, o objetivo nosso é levar esse conhecimento para vocês e fazer com que vocês saiam daqui hoje provocados com vamos dizer assim, esse bichinho na cabeça de que agora é possível realizar o sonho de listar uma empresa numa bolsa sem ter que ficar esperando ou tendo que pagar aqueles milhões de reais que ainda existem aí de processo para abrir o capital numa bolsa de valores como é a B3. Beleza? Então eu vou passar aqui a palavra para o Paulo, para ele
dá um panorama aí desse mercado e o Friesman explica mais a fundo para vocês. Obrigado, gente.